E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor João do Urbano, professor de Ciência da Natureza, sempre trazendo aqui no canal questões e conteúdo de Física, Química e Biologia. Hoje uma questão da Mackenzie de Física sobre colisão. Vamos lá. Um caminhão a 90 km por hora colide com a traseira de um automóvel que viaja com movimento de mesmo sentido e velocidade de 54 km por hora. A massa do caminhão é o triplo da massa do automóvel. Imediatamente após a colisão, os dois veículos caminham juntos com velocidade d e tem as alternativas. Então vamos anotar os dados aqui, tá? A velocidade do caminhão, 90 km por hora. A velocidade do automóvel aqui, 54 km por hora. A massa do caminhão é 3 vezes a massa do automóvel. Então, a massa do caminhão vai ser igual a 3 vezes a massa do automóvel, certo? E qual que é a nossa situação? Então, esboçando rapidamente aqui, eu tenho um caminhão, os dois estão numa estrada, que ele vai colidir com um carro, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o desenho não precisa estar bonito, precisa estar certo. E aqui, o que me importa, o que me interessa aqui é que os dois estão no mesmo sentido, com a velocidade do caminhão maior do que a velocidade do carro, senão eles não se encontrariam, não colidiriam, tá bom? Para esse tipo de exercício de colisão, pessoal, a gente tem que pensar na quantidade de movimento. Aqui eu tenho um exemplo de conservação da quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento de um corpo? Vai ser a massa do corpo vezes a sua velocidade, tá? E aqui é vetorial, a velocidade e a quantidade de movimento, por isso que o sentido vai me importar aqui para eu decidir o sinal da velocidade. Daqui a pouco eu continuo explicando. E aqui, quando há uma colisão, a quantidade de movimento é conservada, é mantida. Então, a quantidade de movimento que os objetos vão ter antes da colisão vai ser igual à quantidade de movimento que eles terão depois. E é isso que é importante, porque aqui é só fazer conta só. Qual que é a quantidade de movimento que eu tinha antes? Que quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade? Então vai ser a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão, mais a massa do automóvel vezes a velocidade do automóvel. Então essa é a quantidade de movimento que os dois objetos tinham antes da colisão. E depois eles colidem e vão formar uma massa só, né? Um corpo só. Então, a quantidade de movimento depois, como eles são um corpo só, eu posso somar a massa do caminhão mais a massa do automóvel e multiplicar por uma velocidade comum, né? Então, a quantidade de movimento depois é a massa dos dois objetos unidos vezes a velocidade deles, que eles vão estar unidos, terão uma velocidade só. E aqui é só substituir os dados, tá? No caso, o exercício, as alternativas aqui da Mackenzie, me dá todas as opções em quilômetros por hora. Então, eu nem vou precisar substituir as velocidades para metros por segundo, como é de costume aí na maioria dos exercícios obedecer ao sistema internacional. Então, a massa do caminhão é 3 vezes a massa do automóvel. E eu vou chamar aqui de massa do automóvel só de massa, só de m, tá? Para facilitar. Então, aqui vai ficar 3m vezes a velocidade do caminhão, que é 90, mais m vezes a velocidade do automóvel, que é 54, igual a massa do caminhão mais a massa do automóvel. A massa do caminhão é 3m, a massa do automóvel é m, então eu vou ficar com 4m vezes a velocidade final do conjunto, tá? Aqui vai dar, então, 270m mais 54m, só para deixar bonitinho, igual a 4m vezes v, tá? Eu tenho três termos nessa equação, pessoal. Esse daqui, esse e esse. E os três têm m, então eu posso cortar. Por isso que ele não me dá a massa exata aí, tá bom? Eu posso cortar da nossa conta. Então vai ficar 270 mais 54, que me dá 324, igual a 4V. Invertendo aqui, então eu fico com 4V igual a 324, V igual a 324 dividido por 4, eu fico com uma velocidade final de 81 km por hora, que no nosso gabarito aqui nos dá a letra E,
tá, pessoal? Um exercício bem tranquilo. Aqui eu acabei adotando as velocidades todas positivas, porque tanto o caminhão quanto o automóvel, e após eles colidirem, todos estarão para a direita, né? E para a direita aqui, geralmente a gente adota como positivo, e se estivesse indo para a esquerda, eu teria que adotar como negativo, como eu falei, é uma grandeza vetorial. Então, o sinal da velocidade indica o sentido, tá? Esse exercício, o Mackenzie resolveu facilitar aqui para os alunos, deixando todo mundo no mesmo sentido. Qualquer dúvida, pessoal, é só me escrever aqui nos comentários ou nas outras redes sociais que eu deixei na descrição do vídeo. Se o vídeo te ajudou, se o canal está te ajudando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber atualizações diárias, muito vídeo, muito conteúdo para vocês. Um abraço, pessoal, e até a próxima.